Vamos lá, gente, dando continuidade. Essa aula agora falaremos sobre astecas, tá? Falamos sobre os maias, que ocuparam aquela região da América Central entre os anos 300 e 900, um pouco bem antes e um pouco depois, mas tiveram um auge ali entre os anos 300 e 900. Com a queda dos maias, outras civilizações indígenas dominaram aquela região, foi mudando. Havia conflitos entre as civilizações indígenas, como qualquer outra civilização, uma dominando a outra, formando pequenos impérios, até que novamente naquela região vai surgir um grande império, que é o Império dos Astecas, tá? Que vai ali dominar aquela região, ter seu auge a partir dos anos 1300 até serem dominados e destruídos pelos europeus, pelos espanhóis, já em entre 1520 e 1530, tá bom? Por Hernán Cortés. Vamos lá. O que eram os astecas? É uma civilização muito parecida com os maias, tá? Claro que com suas especificidades, mas a olhos estrangeiros eram muito semelhantes, tá? A divisão social muito parecida, então você tinha o imperador, você tinha ali a nobreza, os sacerdotes, a nobreza, você tinha os homens livres, os trabalhadores comuns e os escravos. Também eram politeístas, tá? Também acreditavam em vários deuses, em alguns casos, inclusive deuses maias, tá? Você tinha um dos deuses mais adorados pelos astecas, era um deus de origem maia, Kukulcán, porque para os astecas tinha um outro nome, Quetzalcoatl. Gente, estou falando dos nomes, provavelmente um asteca vai rir da minha cara, mas estou lendo aqui, Quetzalcoatl, que é o mesmo deus que Kukulcán, é um grande deus dos maias. Tá? Então eles tinham uma crença muito semelhante, acreditavam também na necessidade dos sacrifícios humanos, que eram esses sacrifícios que eram o combustível para a ação dos deuses na Terra, tanto para favorecê-los ou para prejudicar inimigos e tudo mais. Então, o funcionamento muito parecido. O sustento é o mesmo, agricultura, o domínio de terras estrangeiras, de outras civilizações indígenas, a escravidão, o trabalho agrícola. Os astecas construíam ilhas artificiais para plantar no meio dos lagos, para utilizar a água dos lagos. Então eles criavam ilhas artificiais com terra, com material orgânico e plantavam dentro da água, tá? Fazendo com que eles tivessem um desenvolvimento agrícola muito superior às outras civilizações anteriores, tá? Que trouxe um enriquecimento maior, cobravam impostos dos impérios, das civilizações dominadas em joias, em riquezas, em ouro, o que os levou a um desenvolvimento de construções, tudo até superior ao dos maias, construções mais desenvolvidas, mais tecnologicamente e detalhadamente acabadas, todas também com finalidade, na grande maioria, religiosa, tá bom? Então os maias, os astecas eram como um aprimoramento dos maias. Nossa, que não me ouçam, né? Porque eram povos que não se bicavam, mas é quase um aprimoramento, tá? É um refinamento da sociedade maia, elevado a um nível de desenvolvimento maior, desenvolvimento técnico, não cultural, tá? As civilizações não tinham uma melhor que a outra, mas uma mais desenvolvida tecnicamente que a outra, tá certo? Qual a grande especificidade dos astecas? Primeiro, o tamanho. Tá? O Império Azteca chegou a ter 11 milhões de habitantes, gente. O que para aquela época é um número gigante. Tá? Você tem que imaginar que hoje tem países do mundo que hoje não tem 11 milhões de habitantes. A gente está falando de 600 anos atrás. Quase 600, né? Então, é uma quantidade de habitantes enorme, sobre o domínio de um único império. No período que não tem uma rede de comunicação, tem telefone, internet, televisão, rádio, nada. É tudo no gogó. Tá? Então é um império muito respeitável em tamanho, tá bom?
A grande especificidade, a grande coisa do Império Azteca, além de tudo, a sua grandeza, é que é a civilização que vai se deparar com os europeus. Então, os europeus, quando chegam à América, eles vai haver esse contato entre astecas e espanhóis, tá? Num primeiro momento, um contato que... como é que eu coloco aqui em termos mais fáceis? Os espanhóis agiram de maneira dissimulada, tá? Desde o início, os espanhóis cresceram os olhos na região, na terra, eles querem aquela terra. Mas aquela terra tem dono, e é uma civilização que não é uma civilização facilmente dominada. Eles percebem que ali a confusão vai ser grande, tá? E o que vai rolar? Os espanhóis, de maneira dissimulada, vão se aproveitar de uma confusão feita por grupos astecas que vão confundi-los com deuses, tá? Eles vão se aproveitar dessa situação de uma maneira muito mesquinha, muito ardilosa, traiçoeira, para penetrar no Império Azteca, fingindo ser esses emissários divinos. O porquê dessa confusão? O que vai causar essa confusão? Os astecas nunca tinham visto um navio, nunca tinham visto um homem branco, nunca tinham visto um homem barbudo, nunca tinham visto um homem com um cavalo, nunca tinham visto nada disso. Aquilo tudo era a primeira vez. É uma novidade que vem do nada. Chega uma nave navegando para eles, é a mesma surpresa que eles tiveram naquele momento com a chegada do navio, do que se hoje um disco voador baixasse aí no pátio da escola e descesse um homem verde, de cabelo azul. Para eles, aquele homem branco, barbudo, cabeludo, montado num bicho, é um estranho igual. Então essa confusão, hoje a gente fala, como eles foram tontos. Não foram tontos não, gente. Eles não têm ideia do que eles estão vendo, eles não têm ideia da dimensão do que é aquilo, quem é aquela pessoa. E eles vão ter essa confusão. E os espanhóis, de maneira ardilosa, vão se utilizar dessa confusão para conhecer a região, para conhecer segredos, detalhes do Império Azteca, agir como amigos, agir como pessoas aliados, até para conhecer os grupos dominados pelos astecas, os seus maiores inimigos, quem são as civilizações rivais dos astecas. E aí o que os espanhóis vão fazer é montar um grande exército, se aliar a todos os inimigos astecas, em uma luta de muitos anos, muito violenta e traiçoeira, tomar a terra, matar a grande parte, dominar os astecas, destruir a forma de governo, toda a hierarquia social dos astecas e dominar aquela região, colonizando aquela região, dando origem ao que hoje é o México, El Salvador, Honduras, Belize, toda aquela área. Tá? Então, o grande ponto, assim, o maior ponto focal dessa civilização asteca, além da sua grandeza e da sua superioridade perante a outras civilizações do mesmo período, inclusive europeias, é esse embate contra os espanhóis com armas de fogo, canhões, navios, mas que mesmo assim, com tudo isso, não seriam capazes de vencer os astecas, não fosse essa estratégia ardilosa de se embrenhar como espiões dentro, agindo como deuses, agindo como aliados, se misturar com os astecas, conhecer seus segredos, conhecer suas fraquezas e atacá-los de uma forma traiçoeira, desumana, cruel, destruindo, matando grande parte da população, destruindo, queimando grande parte da produção cultural dos astecas para evitar que esse povo ressurgisse. Tá? Então, algo que foi feito também muito semelhante aqui na América com os incas e com os índios, com os indígenas em geral, tá, gente? É que nesse caso específico, essa história ressalta, principalmente porque pela forma, pela conduta dos espanhóis, como uma confusão dos astecas em reconhecer aqueles
espanhóis como inimigos, e não reconhecê-los como inimigos e sim como deuses, deu margem para a criação de toda uma estratégia, de todo um planejamento cruel dos espanhóis para destruí-los. Tá? Também não vamos tratar os astecas como coitados, porque os astecas faziam o mesmo com outras civilizações, tá? Invadiam, dominavam, sacrificavam. Tá? Ninguém é santo em nenhum lugar, tá? Nem indígena, nem branco, nem negro, nem asiático, ninguém é santo. Todas as civilizações tiveram seus atos cruéis e todas as civilizações sofreram também com atos de crueldade. Mas esse ponto fica aí marcado pelo plano, pela estratégia macabra aí, traiçoeira dos espanhóis, encabeçados pelo comandante Hernán Cortés, o grande algoz, o grande assassino da civilização asteca. Essa civilização asteca, seus descendentes continuam até hoje no México, mas ela sobrevive no imaginário popular, do mesmo jeito que a mitologia grega, que os gregos da antiguidade, os vikings, os astecas também sobrevivem, têm enorme força na produção de filmes, livros e por aí vai. Então, mesmo destruídos, sua cultura permaneceu, a sua língua escrita permaneceu, nos conta detalhes de sua civilização e de sua grandeza também. Tá? Então, mais uma prova, mais uma demonstração de como as civilizações indígenas ameríndias não tinham absolutamente nada de inferior. Tá? Talvez nesse episódio em si tenham sido um pouco inocentes, tá? Tenham sido ludibriados pelo novo, por ter visto algo novo, não reconhecer o risco naquilo, mas de inferiores nada. Tá? Se houvesse inferioridade, os espanhóis não precisariam de todo esse estratagema traiçoeiro para conseguir dominá-los, tá bom? Então, espero que essas duas aulas sobre maias e astecas tenham mostrado a grandeza das civilizações, grandeza que veremos com os incas, que veremos de uma maneira diferente também com as civilizações aqui do Brasil. Tá certo? Que mude a cabeça de vocês sobre as civilizações indígenas, tirar aquela imagem do índio atrasado e substituir ela por um indígena diferente, mas não inferior. Tá bom? Até mais, gente. Até a próxima aula. Fui!